Boa noite a todos. Outra vez voltamos ao estudo do livro Consciência Espírita. Estamos no capítulo 6. Hoje a sexta parte, é um capítulo bastante grande do livro Consciência Espírita, cerca de 70 páginas esse capítulo. E lembramos sempre que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Você pode acessar e acompanhá-los. Vamos para a nossa introdução. Sempre um comentário de uma mensagem de Emmanuel, essa extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. Primeira carta a Pedro, capítulo 3, versículo 8, separamos aqui esse parágrafo. Bastas vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. À vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Vamos assim fazer algumas considerações para introduzir o nosso estudo. Bastas vezes, inúmeras vezes perdemos lições e oportunidades preciosas, diz Emmanuel, para a aquisição dos valores da espiritualidade maior. E aqui, meus amigos, é delineado a importância daquela passagem, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. Como é importante trabalharmos o máximo possível a percepção da realidade espiritual que é inerente a todos nós e que mundo físico e mundo espiritual se intercruzam constantemente, se influenciam, e as oportunidades para o trabalho do bem podem ser perdidas se não estivermos convenientemente sintonizados com a espiritualidade maior, com os benfeitores espirituais. E Emmanuel diz aqui adiante uma das razões disso, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. A revelação espírita nos possibilita, em termos de consciência, estarmos ao máximo atentos e despertos, de tal forma a superarmos as atitudes precipitadas e muitas vezes erradas em reagir às questões que nos atingem os sentidos físicos. Aquelas que, como ele aqui coloca, a observação na face exterior de situações e pessoas. Quantas vezes nós não nos deparamos, por exemplo, com a possibilidade de ajudar alguém a minorar uma problemática de necessidade material que ela passa. E nos sentimos em dúvida se aquela ajuda poderia de fato ser positiva ou se poderia estabelecer uma abertura para um comportamento vicioso de estímulo à ausência de trabalho. Na verdade, tal como Emmanuel diz aqui no final, à vista disso, seja a quem for, abençoa e auxilia sempre. Na medida em que nós tivermos de forma mais permanente a sintonia com os ideais do bem, com os espíritos benfeitores,
mais facilmente nós agimos e tomamos decisões de forma segura e certa de estarmos fazendo o melhor. É nesse sentido. E assim vamos para a sexta parte do capítulo Sentido do Trabalho do Bem em Nossas Vidas. Lembramos aqueles que às vezes nos acompanham esses estudos. Aqui em Caruaru, Pernambuco, essa obra Consciência Espírita faz parte das obras da livraria Bezerra de Menezes, que inclusive tem uma página no Instagram, @Bezerra de Menezes Caruaru, onde essas obras lá são colocadas com abatimentos sobre o preço da editora, normalmente 20% a menos. É apenas uma lembrança, porque o importante em um livro como esse que estamos aqui estudando é a leitura pessoal que você que está me acompanhando pode e deve fazer do livro, porque nós apenas separamos alguns trechos de parágrafos para tentar extrair uma ideia, um ensinamento principal naquelas páginas que foram selecionadas. Mas é muito importante a leitura de toda a obra. Vamos para o primeiro slide dessa noite. Sim, então lembrando aqui a livraria no Instagram do Bezerra de Menezes, @Bezerra Caruaru, tudo junto. E você vai lá encontrar inúmeros lançamentos e obras básicas da doutrina espírita. Deus nos trata sempre com amor e compaixão. Não é só quando estamos voltando para casa. Deus nos trata assim em todos os momentos, mesmo quando estamos em terras longínquas. Aqui lembramos que o estudo desse capítulo se baseia, sobretudo, no estudo aprofundado da parábola do filho pródigo, também chamada a parábola dos dois filhos. Nós estamos agora analisando a parte final da parábola. Aqui nesse trecho se refere àquela parte em que o filho mais jovem, depois de gastar toda a parte da herança que lhe cabia, cai em si, face às situações de penúria que estava passando. E lembra-se que na casa do seu pai havia fartura de tudo, enquanto que ele ali estava passando fome. E aqui nesse texto tem duas palavras que se relacionam a essa parte, quando diz voltando para casa, se refere à parte da parábola voltando para a casa do pai, e em terras longínquas tem dois sentidos. Um deles, o sentido colocado na parábola, em que o filho mais jovem vai para terras distantes, aventurar-se e procurar, na busca de objetivos materiais, encontrar satisfação ou felicidade. Assim como também as terras longínquas significam quando, através do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós nos afastamos da harmonia com as leis divinas. Nós nos distanciamos delas. Voltar para a casa do Pai também tem esse sentido de voltar à harmonização com as leis divinas. Continuemos. Deus nos trata sempre com amor e compaixão. Não é só quando estamos voltando para casa. Nessa parte do livro é destacado pelo autor espiritual Honório de que mesmo quando nós estamos usando o livre-arbítrio, a liberdade
de forma desequilibrada, afastado das leis de Deus, e mesmo assim, Deus nos trata sempre com amor e compaixão. Sempre pronto a nos acolher de retorno à harmonia à casa do Pai. Por isso o texto diz: Deus nos trata assim em todos os momentos, mesmo quando estamos em terras longínquas. Então, quando, pelo mau uso da liberdade, nós nos percebemos em desequilíbrios, em vícios, isso não significa que Deus nos tenha abandonado. Na verdade, Ele e os espíritos do bem ficam atentos à primeira oportunidade que nós ofereçamos de reequilíbrio, de mudança de roteiro, eles estarem nos dando apoio para o nosso reequilíbrio. Prossigamos. Quando exercitamos a compaixão, temos para com as dificuldades, os erros, nossos ou dos outros, um sentimento de compreensão, que gera uma aceitação da pessoa que erra, embora sem aceitar os seus erros. Aqui nós somos chamados ao exercício da compaixão, que foi, aliás, exatamente o que o filho pródigo teve para com ele mesmo, de autoanalisar-se, de se perceber que estava numa situação infeliz por consequência de seus atos. Mas em vez de ficar paralisado na inércia de não tomar uma atitude, ele toma-se também de compaixão, assim como o seu pai quando ele retorna à casa. Então, vejamos bem, a princípio aqui, quando diz os erros nossos ou dos outros em sentimento de compreensão, é a atitude que nos é sugerida sempre. Nos percebemos em erros, nada de abrir portas a remorsos autopunitivos, mas a conscientização da atitude errada e a busca de retificação. Isso também é agir com compaixão para conosco mesmos. Percebemos que Jesus diz que o filho pródigo se levantou, isto é, tomou uma atitude proativa, pois poderia ter ficado caído, se lamentando. Ele praticou um ato de compaixão por si mesmo. Claro que o maior exemplo que nós temos na história do cristianismo é a do apóstolo Paulo, né? Quando na estrada de Damasco ele tem a visão do Cristo e cai do cavalo. E de imediato a atitude dele ao perceber na claridade imensa a presença de Jesus, ele logo em seguida diz: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a atitude proativa, que também se caracterizou na parábola do filho pródigo. Ele teve a atitude de tomar a decisão de retornar o mais rápido à casa do Pai e se possibilitar ao perdão, que de fato aconteceu espontaneamente. O grande problema está quando adotamos uma postura de indignidade, ficando caídos, acreditando que não podemos nos levantar, punindo-nos, sentindo-nos culpados, devido a concepções religiosas deturpadas
sobre o significado do erro. Na perspectiva espírita, da psicologia espírita também, erro, pecado, é não acertar o alvo, é não fazer a escolha certa, é face à ignorância, termos numa atitude precipitada ou imediatista uma escolha que estabeleceu um caminho de erros. Mas tão logo isso é percebido por nós, devemos nos sentir amparados ao retorno do caminho certo. Essas concepções erradas, deturpadas, que aqui é feita a referência, são justamente aquelas que às vezes se estabelecem na tradição de pecados não perdoáveis, entendendo de uma forma de interpretação humana a associação do erro com o poder do mal, quando na verdade a grande causa do erro é a ignorância, é a não sabedoria da criatura que o cometeu, das consequências que adviriam. No livro dos Espíritos, na questão 540, é colocado o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Deus já vê o princípio inteligente que evoluirá nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, um arcanjo. Esse texto aqui é colocado no capítulo, em seguida nós teremos ainda mais outro slide de esclarecimento, por um fato muito importante. É o de que a evolução, como sabemos, se dá do átomo ao arcanjo, ou seja, a elevação à pureza dos anjos. Mas essa caminhada de evolução que leva milênios da criatura humana, ou mais, na perspectiva da presciência divina, ela está toda no presente. Ela não está no futuro. A referência aqui é a seguinte: Deus sabe, e todos nós agora somos esclarecidos pela doutrina espírita, que a finalidade da perfeição e da felicidade suprema será alcançada por todos nós. Mas na percepção divina, como o livro dos Espíritos aqui é colocado, Deus tem a ciência não só do presente, como do futuro. E o princípio espiritual que jaz no mineral, para Deus, já é o arcanjo aperfeiçoado que saiu da criatura humana. É muito importante, inclusive, aqui fazermos uma referência a essa complexidade dos dias que estamos vivendo atualmente. A pandemia do Covid, a grande provação coletiva do século para todos nós. E na compreensão, no entendimento espírita que nós vamos adquirindo, que vamos trabalhando, nós sabemos. E sabemos de forma convicta, pelo esclarecimento, pelo estudo das leis divinas, de que por trás
de toda e qualquer situação de desequilíbrio, de doenças, de calamidades. O entendimento da vida espiritual, como nos é presenteado pela doutrina espírita, nos habilita a ir entendendo o funcionamento das leis divinas e o projeto aonde a lei do amor, da compaixão, da justiça divinas se estabelece de forma absolutamente inabalável. Todas as vicissitudes, mudanças, provações de um mundo como esse em que nos encontramos, se faz necessária a qualidade dos espíritos que aqui estão encarnados. É evidente que em mundos mais adiantados do que a Terra, não há essa necessidade de sofrimento e de morte como nós temos aqui. Continuemos. Para nós, criaturas, se trata de futuro. Mas para Deus, como não há futuro, já é o presente, portanto, Deus nos vê sempre como seres dignos e não como estamos. A obra aqui trabalha conosco a percepção consciencial de que a perfeição que está em germe dentro de cada um de nós, para Deus, podemos deduzir que já é percebido em plenitude, porque Ele não vê como nós temporariamente estamos, mas como de fato somos. Princípios espirituais nos quais a perfeição divina já se encontra presente. Continuemos. Efetivar esse processo é trabalhoso. Enquanto enveredar pelos caminhos equivocados do desamor é relativamente fácil. Para fazer o caminho de volta ao amor, são necessários muitos exercícios de auto-amor para a limpeza das marcas intensas deixadas na consciência. Então aqui é colocado para nós que realmente ter opções, caminhos que nos levam ao desamor, tal como Jesus colocou naquela parábola, o caminho que leva à perdição é largo, é grande. O caminho de volta ao amor são necessários muitos exercícios. Estreita é a porta, apertado é o caminho do exercício do alto amor. E aqui nós temos uma explicação acerca disso. É porque efetivamente as escolhas erradas que estabeleceram a escolha de caminhos largos esteve muito presente em nós em inúmeras encarnações. E quando agora despertamos para fazer o caminho de volta, que é o caminho do alto amor, é necessário ressignificar todas as escolhas erradas que fizemos no passado, estabelecendo de forma consciente novos roteiros e caminhos. E por isso, como aqui é colocado, são necessários muitos exercícios de auto-amor. É preciso ir trabalhando
ponto a ponto, todos os caminhos que antes estabeleceram no nosso psiquismo, no nosso corpo espiritual, os caminhos do erro, colocando agora os caminhos do acerto, ao mesmo tempo em que isso vai sendo realizado, e essa integração nossa, ela passa por um trabalho que é alvo desse livro, de uma consciência ativa. Isso aqui, inclusive, precisa de uma explicação mais em detalhes. Todos os caminhos de erro, de desacerto que cometemos, estabeleceram em nós sombras, ou, em termos de psicologia, atitudes inconscientes, e, em termos espirituais, pontos de morte. A atitude, quando ela se adere, por exemplo, na prática de um vício, no momento que a pessoa se entrega àquele vício, ela está no estado de inconsciência. Ela age por automatismo. Mais adiante, quando chega o despertamento espiritual e é necessário transcender, superar, substituir todos aqueles caminhos antes de erro, que eram caminhos de inconsciência, agora tem que ser colocado atitudes, sentimento consciente nas escolhas e nos resultados que advirão. É claro que para isso, nada melhor do que os instrumentos que nos são dados pela doutrina espírita. Então agora não é só ter uma atitude automática de fazer um gesto de caridade, de ajudar alguém. Não. Agora tem que ser feito um trabalho de hábitos conscientes do bem, né? De atitudes que se renovam naquela mesma diretriz e no momento em que se efetivam, espiritualmente estarmos bem presentes. É esse o caminho que é proposto. Como Deus unicamente nos vê como espíritos puros, o mau uso de nosso livre-arbítrio não o afeta. Deus não se ofende com as nossas deficiências. O conflito é apenas nosso ao entrarmos pela porta larga. Então isso precisa ser bem conscientizado em nós. Deus nos vê como espíritos puros. Porque para a percepção divina, isso já está intrínseco em nós e é destino certo, absolutamente certo. E depois diz, Deus não se ofende com nossas deficiências. O conflito é apenas nosso, ao entrarmos pela porta larga. Então, vamos tirar de uma vez por todas qualquer ideia de um Deus punitivo, de um Deus severo, de um Deus que deve ser temido por termos agido errado em determinadas situações da nossa vida. Porque para Deus, Ele nos vê, utilizando o texto do livro, Ele já nos vê como espíritos puros. Ele vê pela nossa essência e não pela temporária aparência que os nossos atos em desacerto poderiam gerar. E então, de maneira nenhuma, Ele irá se ofender por qualquer atitude desairosa de seus filhos. Para nós que estamos estudando a doutrina espírita, isso nos parece muito simples e muito certo. Mas podemos ter certeza
que no psiquismo que nós trazemos do passado e que ainda está presente em muitas pessoas, a imagem de um Deus julgador, severo, que foi ao longo de séculos difundido pelas tradições religiosas e, sobretudo, cristãs, mas que agora, através da revelação espírita e do entendimento do Evangelho do Cristo, à luz do Consolador, isso tem que ser totalmente tirado. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo também, a missão dessa doutrina é nos trazer, de uma vez por todas, a certeza do Deus bom, do Deus grande, do Deus que é Pai de cada uma das criaturas humanas. Quando nos afastamos da casa do Pai para terras longínquas, ficamos perdidos em nossa própria ignorância e morremos psicologicamente, pois nos afastamos de nossa essência e de Deus. Afastar-se da casa do Pai é afastar-se da nossa essência, tentando colocar o que no lugar? Nas terras longínquas, colocar situações, circunstâncias, pessoas no mundo que é passageiro, como sendo objetivos e ideais de felicidade. Né? Na nossa caminhada evolutiva, nas nossas reencarnações, todas as vezes em que buscamos felicidade nas ilusões da matéria, na transitoriedade do corpo, quebramos a cara. Fomos para as terras longínquas e nos afastamos da casa do Pai. E quando isso se deu, sempre houve morte psicológica. Como morte psicológica? Pelo fato de termos deixado nos levar pelo inconsciente, pelas atitudes impensadas, pelos vícios e hábitos nocivos, de tal forma que quer estivéssemos encarnados, quer estivéssemos desencarnados, permanecemos inúmeras vezes inconscientes do que estava de fato acontecendo. Nos mostra os livros de André Luiz, dentre outros, a enorme quantidade de espíritos que não conseguem despertar na realidade do mundo espiritual, que ficam dormindo inconscientes, tendo pesadelos, não adaptados à realidade da vida espiritual. E muitas vezes, ao retornarem à Terra, pelo processo da reencarnação, voltam a manter comportamentos de afastamento das leis divinas, em terras longínquas, prosseguindo inconsciente durante a sua experiência encarnatória. Aliás, é por isso que um dos fatos que mais ocorre quando chegamos à conclusão, ao adiantado dos anos, já na maturidade da existência, e dizemos como foi rápido, como o tempo passou tão rápido. Esse tempo rápido que passou foi porque, na maioria das vezes, ele foi nutrido com atitudes inconscientes, com psicologia de morte, com falta de despertamento espiritual. Contudo, o Pai nos receberá
novamente e nos oferecerá a melhor roupa, o anel, as sandálias, que simbolizam todas as experiências desafio no trabalho do bem, que vão ser trazidas pela lei de misericórdia para que possamos nos reabilitar. Então, nessa parte do texto, nós novamente somos levados a ter consciência de que no momento em que, com sinceridade, resolvemos nos voltar mais para a espiritualidade, para a harmonia com as leis divinas, no momento em que isso acontece, podemos ter certeza absoluta que Deus, nesse sentido figurado como aqui é colocado, nos oferecerá a melhor roupa, o anel, as sandálias, ou seja, nos serão dadas todas as possibilidades de felicidade real e de plenitude de vida, desde que nos resolvamos a voltar, a despertar espiritualmente, que simbolizam todas as experiências desafio no trabalho do bem. As experiências desafios no trabalho do bem, elas de fato vão se dando de uma forma natural, na medida em que esse nosso retorno à casa do Pai de fato for sincero e decidido, porque passará a abrirem-se portas, possibilidades de vivenciarmos com mais autenticidade, com mais continuidade, o trabalho do bem. Vamos agora para o último trecho do nosso estudo dessa noite. Passamos várias encarnações na primeira fase, distantes da casa do Pai. Depois podemos passar existências inteiras sofrendo as consequências de nossos erros, para então nos conscientizarmos que esse sofrimento é fruto de escolhas equivocadas, resultado do desamor que praticamos. A parábola do filho pródigo, ela tem, de uma forma sintética, uma aplicação que tanto se dirige à percepção em uma encarnação como em várias. Porque não poucas vezes nós andamos trilhando encarnações naquela primeira fase do filho pródigo, entregues à busca de satisfação e de felicidade no campo material, as terras longínquas. Podemos também depois ter passado várias encarnações arrependidos, percebendo as consequências dos erros que cometemos, até chega a reencarnação em que despertamos a vontade de retornar agora sim à casa do Pai e podermos, na harmonia com as leis divinas, conseguir de fato aquilo que foi o alvo da maior busca, da maior promessa feita aos nossos irmãos judeus desde o Velho Testamento, a terra da promissão, onde mina leite e mel, aonde haveria e há completa abundância, porque temos absoluta certeza que na medida em que o nosso despertamento espiritual ele se dá de uma forma mais intensa, mais contínua, não teremos mais a ilusão do engano, da busca
de felicidade nas coisas materiais e não nos enganaremos mais na percepção transitória de valores que aqui na Terra devem servir apenas de instrumentos temporários para a aquisição do bem maior, que é o despertamento espiritual proposto pelo Cristo no reino dos céus, que deve começar desde agora em cada um de nós. Esse capítulo ainda prosseguirá nos nossos estudos no próximo encontro. Lembramos que depois a gravação desse programa estará no nosso canal do YouTube. Peço àqueles que nos acompanharam, se possível, compartilharem esses conhecimentos através das redes sociais. Até o próximo estudo. Uma boa noite.